Então, muito bem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 5 de outubro de 2013, são 16 horas e 1 minuto em Brasília. E hoje é a nossa aula número 20 de AutoCAD 3D. Hoje nós terminamos esta série, né, que levou aí, bastante tempo. Acho que a gente estava aí quase desde março ou abril, né, com essa série, não tenho certeza. Teve alguns intervalos aí, algumas aulas que eu não pude dar, mas faz parte. Só um pouquinho. Espera aí, pessoal. Agora não é hora, tá? Parou. Cachorrinha quer ficar com um brinquedinho barulhento, não dá certo. Bom, só pra ter certeza, som aí ok, pessoal? Continua com som. Ah, ok. É que vocês estão tão caladinhos, eu achei que ninguém tava me escutando. Então tá bom. Bom, antes de começar a aula, quero lembrar a vocês, quem ainda não viu, até o dia 15 de outubro, nós temos aí mais uma promoção, super promoção do Saldão da Lu, agora em comemoração ao Dia das Crianças. Então nós temos aí o Saldão das Crianças, onde vocês vão ter aí meus livros e os DVDs, tá? Com preços super especiais, mas tem um porém, né? Somente para pagamento à vista, por depósito ou transferência para uma das minhas contas, tá? Então, eu já tinha feito aí o Saldão da Lu na sexta-feira 13 e foi um sucesso e o pessoal mandou e-mail, eu perdi o Saldão, eu perdi, quando é que vai ter outro? Então, agora é a sua chance, aproveite, é até o dia 15 de outubro para você comprar os meus livros e DVDs com frete grátis, mas somente para o Brasil, tá? Então, esses valores aqui já estão com super desconto, não tem cobrança do frete, tá? E esses produtos, eles serão enviados a partir do dia 15 de outubro, tá ok? Então, comprou, depositou, manda e-mail, tá? Manda o comprovante e o endereço completo para esse e-mail aqui, ó, tá? loja@lucianaklein.com, ok, pessoal? Então, aproveitem aí que é só até o dia 15 de outubro, tá? Então, vamos lá, né? Bom, vocês devem ter visto aqui a aula 20 Recover, né? Porque o Recover, para variar, o AutoCAD já deu uma travadinha hoje, um pouquinho antes de eu começar a aula. Eu estava mexendo, brincando no arquivo e ele conseguiu dar um fatal erro ali, mas acho que é porque eu estava com várias coisas abertas e, bom, vocês sabem, né, isso não funciona, né, então vai renderizar, fecha tudo. Bom, pessoal, vamos lá, né, o som tá picotando? Ai, que ótimo. Cadê? Aqui. Pessoal, eu não tenho o que fazer para resolver isso online, tá? Então, eu tô gravando com o Camtasia e logo mais vai estar no YouTube, tá? Então é problema de conexão, que pode ser aqui ou de vocês, tá? Então, quanto a isso, eu não tenho o que fazer. É justamente por isso que eu já gravo, né? Já vou gravando para não perder, tá ok? Então, vamos continuar.
Ok. Eu fiz alguns testes aqui de render, que hoje a gente vai terminar, né, essa parte de 3D. Então hoje a gente vai terminar com a questão de dicas de iluminação para vocês, tá? Eu fiz alguns testes aqui de renders, tá? Já com alguns materiais aplicados, ok? E nesses testes, deixa eu pegar aqui, por exemplo, a 1 aqui, acho que vocês conseguem ver, né? Estão vendo aí, bem legal a imagem. E aqui estão as informações. Então, nessa daqui, eu utilizei o Global Illumination com 500, tá? Vocês podem ver que está um pouquinho escura, ok? Aí na 2, não tá vendo? Ué. Aqui, vocês não estão vendo aqui a minha tela aberta do Explorer? Windows Explorer? Agora tá. Ah, ok. Bom, voltando. Então, na 1 aqui, olha, o Global Illumination estava em 500, vocês podem ver que está um pouquinho escura, né? Na 2, ela já está um pouquinho melhor, eu já aumentei aqui para 2.500, tá? E assim por diante, olha. Na 3, já está um pouco melhor, já está 5.000. E na 4, cadê a 4 info, 5.000, eu só fiz alguns outros ajustes aqui. Vocês podem ver que está um pouquinho diferente, né, dessa daqui, tá? Então, são esses ajustes que eu vou mostrar para vocês, ok? Um pouquinho dessas dicas aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui a luz já está configurada, os materiais também. Então, eu vou entrar aqui na palette de render avançado, tá? Vocês podem ver aqui, olha, aqui nós temos aqui os presets, né? Então, draft, low, medium, high, presentation, tá? E aqui também, ok? Então, aqui embaixo, vocês podem manter o medium, tá? Ali em cima, para ele não ficar tão... ele não demorar tanto, ok? Então, olha, geralmente, o que acontece? O Global Illumination fica desligado, tá? E o Final Gator fica no alto. Aqui, geralmente, é 500 que fica no padrão, ok? Com o Final Gator, com o Global Illumination desligado, o que acontece? Vamos fazer um render aqui. Olha só o que acontece. Você coloca a luz, você configura ela certinha e na hora de renderizar, o teto fica escuro, né? Isso daí é uma coisa que todo cadista que está começando com 3D fica naquela, né? Mas por que o meu teto tá preto, o meu teto tá escuro, né? Não tá legal. Daí o pessoal até coloca mais luzes, né? Para ver se consegue iluminar aqui esse teto escuro. Ok, não precisa colocar mais luzes, tá? É só você ligar o Global Illumination. O que ele faz? Ele faz com que a luz seja refletida, tá? Então, a luz que bate nos objetos, ela volta e ilumina todo o resto do ambiente. Então, vamos baixar um pouquinho aqui para 2.500 e vamos manter aqui o Final Gator nos 500, para vocês verem a diferença.
Opa, não é essa. Por que ele faz isso? É essa. Ah, achei aqui. É este aqui. Então, olha só a diferença. Aqui sem o Global Illumination ligado e aqui com o Global Illumination ligado, tá? Vejam que aqui do lado nós temos as informações, tá? Das configurações de render que foram utilizadas aqui para renderização. Então aqui, olha, vocês vão ver aqui que nem aparece aqui o Global Illumination, porque ele não está ligado, não foi ligado para fazer esse render aqui. E aqui ele já aparece e já mostra aqui o valor que foi usado, tá? Estão conseguindo acompanhar? Deixa eu ver. Tá tendo atraso para todo mundo, pessoal? Tá atrasando ou só pro Paulo? Me respondam aí, por favor. Tá normal. É, Paulo, então acho que é a sua conexão mesmo. É, agora a tela tá preta porque eu tô aqui no chat, tá? Vamos lá então. Ok, tá aqui, certo? Então, vamos melhorar um pouquinho isso. Vocês estão vendo que tá um pouquinho escuro esse teto. Então, vamos aumentar aqui para 5.000, tá? Eu vou desligar o Final Gator para vocês verem a diferença, tá? Então, eu vou gerar um render aqui com o Final Gator desligado e o Global Illumination em 5.000 e com o Final Gator ligado, ok? Não sei se vocês notaram, eu fiz umas alteraçõezinhas aí na nossa sala, coloquei um tapetinho, mudei a textura das paredes, olha lá, tá? Então agora eu vou ligar e vou aumentar aqui os raios para 1000. Vocês vão ver que ele demora um pouquinho mais para fazer a renderização. Vamos lá, não trave. Ok. Vocês estão vendo aqui embaixo que ele mostra aqui o processo, né, de Final Gator, tá? Vejam que com o Final Gator desligado levou 20 segundos para renderizar. Com o Final Gator ligado, ela demora um pouquinho mais e depende também das outras configurações, né? Claro que tudo depende, né, pessoal? Depende dos materiais aplicados, depende da quantidade de luzes, tá? Da quantidade de objetos, tudo depende. Né? Então não tem uma receita assim, faz desse jeito que dá certo. Não, cada caso é um caso, tá? Então, quem já trabalha com render em outros programas sabe disso, né? Não tem como você criar uma receita que sirva para todos, né? Existem algumas configurações básicas, claro, que você pode utilizar para todos, como por exemplo, ligar o Global Illumination, ligar o Final Gator, né? Mas
tudo depende, né? Não só da questão do arquivo, mas também da questão de hardware, né? Do seu processador, da sua memória, de quantos programas estão abertos, tá? Isso. E outra coisa também que faz com que o render demore mais ainda é você ter materiais reflexivos ou materiais transparentes, por exemplo, vidros, plásticos brilhantes, espelhos. Então tudo isso carrega mais ainda e faz com que o seu render demore um pouco mais, né? Em alguns casos bem mais do que um render com materiais sem, vamos dizer assim, sem muita frescura, né? Então vocês podem ver que nesse ambiente eu não utilizei nenhum material que reflita ou que tenha brilho ou que seja transparente, justamente por essa questão, né? Uma aula ao vivo, aí a gente não pode ficar 40 minutos esperando o render de uma cena, né? Só porque tem um material reflexivo ali ou que seja transparente. Então a dica é essa, né? Então use, mas somente se você realmente precisar ter esse material no seu ambiente, tá? Ele ainda está fazendo o Final Gator, tá em 83%. Tomara que ele não trave. Outra coisa que também afeta, né, é o preset. Então, para você gerar uma imagem final, aí você vai escolher o preset High ou Presentation, tá? Ele demora também um pouco mais. Então, para apresentações normais, tipo só ver como é que tá e dar uma checada na questão de iluminação, na questão do mapeamento dos materiais, então o Medium supre, né, essa necessidade, tá? Eu não vou para o chat agora, porque se eu ficar trocando de tela enquanto ele está renderizando, ele vai travar, tá? Então eu estou tentando lembrar aqui essas dicas, né, para passar para vocês enquanto ele está renderizando, para não ficar somente o vídeo sem nada, né? Sem nenhum uma musiquinha de fundo. Ok, tá terminando. Vejam que aqui ele já está na parte de render, que é a finalização. Ok, foram 4 minutos e 43. Então, vejam que existe, né, ele influencia bastante, né? Então aqui, olha, com o Final Gator desligado e aqui com o Final Gator ligado, tá? Eu quero que vocês vejam aqui a questão das sombras, tá? Vocês estão vendo aqui com o Final Gator desligado? Vejam aqui, ó. Deixa eu ver se eu tentar aumentar um pouco, para ver se ele não estoura tanto os pixels. Não, é melhor com ele do jeito que tá mesmo. Olha só, vocês estão vendo aqui as sombras aqui e a iluminação aqui em cima, tá? Isso daqui sem o Final Gator. E agora com o Final Gator, vejam que deu uma clareada aqui nas partes mais escuras e a sombra também ficou um pouco melhor, né? Não ficou aquela sombra, vamos dizer assim, meio dura, né? Maneira de dizer, né? Uma sombra dura, ela ficou mais suave, tá? Deixa eu dar uma olhadinha lá na... Ok, ó, nós temos mais gente aí, então, muito bem-vindos aí, Carlos de Belo Horizonte, Lidneide Santos, Marcelo de Petrolina, Paulo Henrique de Santos, o Regis de Botucatu e o Vinícius de Belo Horizonte. Aí temos 2 de Belo Horizonte, 2 de Santos e 1 de Petrolina.
Sejam bem-vindos aí para nossa aula, tá? A Diana, acho que perdeu a conexão, ela estava presente e depois acho que caiu, ou ela desistiu, achou que não ia conseguir acompanhar aí, né, o início da aula. Então, vamos lá, vamos continuar, ok? Bom, é claro, aqui, né, essa cena ela já estava com materiais aplicados e iluminação definida, né? Agora, deixa eu pegar aqui outra, tá? Viu? Ok. Vocês lembram da aula 18? Quem estava na aula 18? Que a gente pegou os móveis do Autodesk SICK, lembram? Fizemos o download e eu ensinei a vocês a colocar os móveis, né? Aqui no desenho e ajustar a escala, tudo isso, tá? Quem não viu, veja lá no YouTube aula 18, tá? O que acontece? Eu criei aqui uma câmera, tá? Para visualizar aqui o quarto, beleza? Tá, então eu vou fazer de novo. Deixa eu só salvar este e salvar ele com outro nome, aula 1820, tá? E vou começar do zero aqui, olha, vou apagar a câmera e a linha que eu utilizei como linha auxiliar. Bom, vocês se lembram que eu tenho um layer chamado 3D Alce, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o comando linha, vou colocar aqui mais ou menos no meio, altura de 1,60, tá? Ó. Então, ali é onde a pessoa vai estar paradinha, ali é a cabeça da pessoa, tá? Para onde ela vai estar olhando, né? Então, para facilitar, eu vou também criar uma linha. Vamos pegar aqui ali. Ó. Então, aqui é onde a pessoa está e aqui é para onde essa pessoa está olhando, ok? Vamos lá no Tab Render, Create Câmera. Então, primeiro, onde a pessoa está e segundo, para onde está olhando, certo? Ok. Como é que eu vou saber se a câmera está certinha? Eu vou abrir o Properties e vou selecionar a câmera. Quando eu seleciono a câmera, ele mostra aqui o Câmera Preview, tá? E aqui eu posso diminuir aqui a angulação, olha, 30, 25. Estão vendo? Deixa eu colocar no conceitual, acho que fica melhor para vocês verem, né? Aí na tela. Ok? Então, aqui, olha, do que é essa visualização? É daqui, olha, da onde essa pessoa está no desenho e para onde está olhando, ok? Até aqui, tranquilo? Beleza. Tá. Antes de continuar, vamos gravar o vídeo para não perder. Então, fiquem aí só um pouquinho. Voltando. Tá. Então, aqui eu tenho a visualização da câmera que eu selecionei aqui no arquivo, tá? E com o Properties ligado, eu posso alterar aqui o ângulo de visualização dessa câmera, tá? Então, quanto maior aqui, mais, vamos dizer assim, mais perto ela vai estar do objeto, né? Eu também posso fazer essas alterações por aqui, ó.
tá? Direto nas gripes aqui da câmera, ó. Vou desligar o F3. Olha lá. E eu também posso mudar aqui o target e girar ele também, ó. Tá vendo como é fácil lidar com as câmeras no AutoCAD? Só que é claro que aqui, né, ela ficou um pouquinho distorcida, né? Então, o bom da gente poder brincar com as câmeras aqui, tá? É justamente fazer esses ajustes, né? Ó. Se eu acho que tá bom, tá? Vejam que à medida que eu vou alterando as gripes aqui, ela vai atualizando ali nas propriedades também, tá? Ok. Ninguém tem perguntas por enquanto, então vamos lá, tá? Outra coisa, para não pesar no seu AutoCAD, dependendo da configuração de máquina que você tenha, tá? Sempre opte aqui pelo 3D Wireframe, ok? Mais uma dica. Aí, pronto, podemos... Ela tá salva, Marcelo, já vou mostrar para vocês. Aí, como é que eu acesso essa câmera para ela ficar grande aqui na tela, né? Então, eu vou lá no View ou no Home, tá? Tem lá no Home também, ok? Eu vou lá no View e vou aqui, ó. Provavelmente vai ser a câmera 2. Ah, eu não pus nome nela, peraí. Vamos abrir o Properties, aqui, Então, eu vou colocar o nome dessa câmera como quarto, tá? E vou aqui, ó, quarto, ok? Viram como é fácil? Ó, quero mudar para sala, para aquela que eu estava. Pronto. Quero voltar pro quarto. Opa. Cadê meus móveis? Ai, ai, cadê meus móveis? Vamos ver aqui. Auxiliar. Aqui. Telhado, teto, piso. Ok. O que eu não preciso, por exemplo, coisas que estão fora desse ambiente, o beiral tá fora. Então, eu posso manter ele congelado, tá? Eu não vou ligar as cortinas, porque... Ou ligo. Vamos lá, vamos ligar as cortinas e ver aqui. Não sei se ela vai... Ah, eu não coloquei cortina ali, então vamos deixar sem. Estante, tá. Telhado não preciso, porque eu tô dentro da casa, não vou renderizar o telhado. Tá. Aí eu quero salvar a visualização da câmera com esses móveis, tá? Então, depois que eu liguei os layers, eu vou lá no View Manager, vou lá em quarto e Update Layers, Apply e OK, certo? Vamos ver se deu certo. Mudar ali para a persiana da sala, beleza. Vamos voltar para o quarto, OK, tá salvo. Então, viram como é que faz? Tranquilo, né, pessoal? Ô Marcelo, parabéns, foi contratado aí pela Marmoraria Decor Pedras. Parabéns, você merece, que bom. Então, vamos continuar aqui. Ok, aí, onde eu estava, ó, render.
Vamos lá no Auto 5000. Ok, vamos desligar o Global Illumination de novo, tá? Para ele renderizar um pouquinho mais rápido, só para a gente ter uma noção de como tá aqui a visualização, né, dessa câmera. Dá pra melhorar, né, pessoal? Acho que ela tá um pouquinho distorcida ainda, né? Então, vamos dar uma melhorada. Pra melhorar, vou dar uma dica pra vocês. Vocês vêm aqui no View e muda aqui pra 2D Wireframe, tá? Por quê? Porque daí ele vai mais rápido e não tem perigo de travar, tá? Aqui. Acho que deu. Ô, Francal, boa tarde. Seja bem-vindo. Tá, outra maneira de vocês mudarem também, tá? É dentro da própria visualização você usar o Orbit, tá? Regis, não mostra as setinhas? Espera aí. Aqui. Ok. Aí eu alterei, tá? E vou salvar essa vista aqui. Então, View Manager, New, quarto 2. E ok. E ela foi para lá, ó. Então, nós temos quarto e nós temos quarto 2. Estão vendo? Então, é só vocês salvarem a visualização que vocês têm aí a cena, né? Salva para vocês poderem brincar com ela depois. Por que ele não tá? É aula 18, 20. Aqui. Olha como deu uma melhorada. Vejam a diferença de antes, da vista criada com a câmera, e aqui a vista criada com a câmera, utilizando um Orbit para dar uma melhorada na posição da câmera e salva novamente como quarto 2, tá? Regis diz que não mostram as setinhas. Espera aí. Deixa eu só salvar esse arquivo para não ter... Você mudou grips para 1? Que estranho. Regis, coloca lá no grupo pra gente ver, tá? Posta lá no grupo essa dúvida. Ok. Vamos continuar então, certo? Aqui, agora eu vou ligar o Global Illumination, tá? E vou dar um render de novo. E vocês vão ver que o teto já vai ficar mais claro. Olha lá. Ok. E essas manchas? Essas manchas têm a ver com o Final Gator e esses raios aqui também, tá? Então, nós vamos aumentar aqui para 1000, para on, e vamos ver se melhora. É tudo
tudo questão de ajuste, tá, pessoal? E não dá para ter medo de mexer nessas configurações. Vamos lá. Vejam que sem o final getter ele levou ali entre 12 e 14 segundos, né? E com o final getter ele demora um pouquinho mais, mas ele dá uma tratada na cena, né? Nessa questão da iluminação, das sombras, ele ajuda aí com as partes mais escuras. E uma dica também que eu sempre falo pro pessoal, né? Ajusta primeiro a iluminação para depois ajustar os materiais. Então, preferencialmente, não aplique os materiais antes da iluminação, tá? Sempre primeiro ajustar a iluminação para depois ajustar os materiais. Olha que legal que tá ficando. Viram a diferença? Ó. Aqui sem o Global Illumination. Aqui com o Final Getter, mas com raios de 500. E aqui com o Final Getter com raios de 1000, ligado aqui no Mod On. E o Global Illumination com 5000. Tá? Aí tem mais uma dica para vocês, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que tá a configuração da minha iluminação dentro desse ambiente, tá? O que que eu usei aqui? Eu usei um ponto de luz. Deixa eu abrir o Properties. Vou fechar aqui. View 2D Wireframe. Tá. Ó. Vocês estão notando aqui, olha, aqui, esse ponto de luz, quando eu seleciono, ele tem esse retângulo azulado em volta dele. Vocês viram? É um ponto de luz, ó. Ponto de luz normal, tá? Se for inserir, é esse daqui, ó. Qual foi a diferença aqui nesse desenho, tá? Eu mudei as unidades internacionais, as unidades de iluminação para internacional. Lembra que o padrão do AutoCAD é o Generic, tá? Então, para você ter uma iluminação decente, você tem que mudar aqui para o International, para você poder ter acesso às propriedades fotométricas, tá? Quando muda para International, ele já libera aqui as propriedades fotométricas do ponto de luz, tá? Então, você pode definir aqui se você quer o tipo, né, por candela, por lumen ou por iluminância, tá? E o valor também dessa lâmpada, tá? E a intensidade. E aqui você escolhe a cor dessa lâmpada, tá? Tudo isso daqui tem no livro, tá, pessoal? Então eu não vou entrar em detalhes disso, tá? Esse livro aqui, olha, 3D avançado. Alguns de vocês aí já compraram, inclusive, tá? Então, todas as informações aí sobre luzes, tudo que tem aqui no render, tem explicado detalhadamente no livro. Então, eu não vou me ater muito em falar detalhadamente aqui o que é cada uma dessas opções aqui, ok?